ficou bem ali angustiado com o fato disso ter vazado para a imprensa. Lula, então, falou sobre esse assunto durante uma entrevista coletiva que aconteceu durante a viagem dele justamente ali pela Ásia. Ele admitiu que a primeira-dama Janja fez uma intervenção em uma conversa entre ele e o secretário-geral do Partido Comunista e presidente chinês Xi Jinping sobre o TikTok. Segundo Lula, ele mesmo é quem teria feito uma pergunta sobre o envio de alguém da confiança do presidente chinês ao Brasil para discutir a questão digital relacionada ao TikTok. O presidente também mostrou irritação com o vazamento do teor da conversa para a imprensa e defendeu Janja. Então agora a gente vai conferir um trecho dessa fala de Lula durante a coletiva, em que, percebam pelo tom da voz, você que está aí no rádio, Lula pareceu bem desconfortável de fato com o fato disso tudo ter vazado para a imprensa. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. O tom é de bronca para quem vazou essa informação, portanto, relacionada a esse encontro. E aí tenta adotar essa necessidade de colocar o protagonismo de Janja, porque ela merece esse espaço, mas não foi bem essa a interpretação de quem esteve ali e presenciou esse encontro. A gente vai relembrar aqui também que outras viagens da primeira-dama já são alvo de ações da justiça. O vereador aqui de Curitiba, o Guilherme Kilter do Novo, apresentou uma denúncia afirmando que as viagens da primeira-dama autorizadas por decretos presidenciais ocorreram sem o respaldo legal e resultaram em gastos desproporcionais para o Tesouro Nacional. Ele também fez uma postagem na internet criticando Janja e também a ex-presidente Dilma Rousseff, ressaltando que as duas fizeram o Brasil passar vergonha mais uma vez. Outro político que também criticou mais uma vez a gafe de Janja foi o ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Ele repostou uma matéria do jornal O Globo que destaca que as gafes cometidas pela primeira-dama estão incomodando os ministros de Lula. Por trás do pano de toda essa situação envolvendo o Janja falar ou não falar em uma reunião onde não era para ter ali o pedido de fala, não tinha isso dentro do protocolo, vamos aqui ressaltar, Carlos e Rafaela, que o presidente Lula, então, estava pedindo conselhos para o país, um dos países que tem mais índices de censura na internet, para trazer aqui um aconselhamento sobre como o Brasil deveria regular as redes sociais. Então, o que me preocupa, além de toda essa gafe, a situação ali de constrangimento, que é o que acaba viralizando facilmente nas redes sociais, é o fato do Brasil, eu repito, estar pedindo ajuda para a China no que tange a regulação das redes sociais. China é um dos países que tem a menor liberdade de internet do mundo. Segundo vários levantamentos, não sou eu aqui, Beatriz, que estou trazendo essa informação, tem um relatório da Freedom House, por exemplo, que mostra as restrições da internet e o crescimento dela em países, justamente com a China liderando essa lista. Então, é um ponto que, de fato, atrás de toda a cortina envolvendo ali o constrangimento ou não com Janja, me causa real preocupação, Rafa. Bom, Bia, é o seguinte, né? Primeiro que é inédito na minha vida ter escutado alguém dizer mate o mensageiro.
Até hoje eu conheci a máxima que era o contrário, né? Era não mate o mensageiro. Quem está levando ali a questão. E, de fato, o presidente pareceu muito mais irritado por ter vazado a história do que com o conteúdo da coisa, que foi péssimo, foi terrível. E que se soma, inclusive, a uma série de falas da primeira-dama fora de contexto. No seu campo privado, você pode pensar o que você quiser. É a mesma lógica na questão do gasto do recurso público com as comitivas da Janja. Então, quer viajar? Excelente, leva quem você quiser, se você tem dinheiro para bancar. O problema é utilizar o dinheiro público e não prestar contas. O problema é fazer uma representação, que não é uma representação militante de bolha, é uma representação do Brasil entre autoridades, podendo ter comprometimentos diplomáticos. Não é só um climão. Ficou uma torta de climão, foi uma fala fora de contexto. Tem implicação econômica. Tem implicação no relacionamento entre os países. Não foi adequado pedir um conselho para a China sobre questão de liberdade em redes sociais? Não, mas a mim parece, inclusive, que pouco resultado terá um conselho da China dentro da discussão do Brasil. E sim, mais grave, essa atuação desenfreada da primeira-dama, que não se trata de cercear o papel da mulher, não se trata de colocar como uma cidadã de segunda classe, não se trata de barrar o protagonismo feminino. Tem nada a ver com essa conversa, que isso de fato não pode acontecer. Mas se trata de colocar limites nas coisas, dentro do que representa uma atuação de uma autoridade. Não foi a primeira vez, eu não vou repetir aqui de novo, mas já teve lá o episódio do Bestão, agora do TikTok, o recado que ela mandou, o Elon Musk, vou dizer assim, passear, né? Então, é muito complicado. E dentro do governo existe um clima diferente, porque é público que a Janja já criou limites no relacionamento do presidente da República. Ele fazia no governo anterior um tal de um cinema, que todo mundo ia no cinema, que era bem similar à escolinha que tinha aqui no governo do Requião. Fazia reunião ali com os ministros, tinha aquele momento de conversa, né? Ali não, é almoço em casa, janta em casa, chega a tal horário, porque tem uma vida, né, de casamento e tudo bem. Mas no campo político, você tem ali questões de reclamações em relação a essa interlocução direta com o presidente. É ela que tem um papel de protagonista nessas definições, né? É ela que provavelmente terá um papel também muito decisivo na questão de se ele vai ou não concorrer nas próximas eleições. É o entendimento que se tem em relação à representação. E parece que a coisa corre um pouco solta. Não para que ela não expresse as suas ideias e seja uma mulher que vá lá e se coloque dentro do campo político e tenha sua palavra e sua opinião, mas no limite do que é o razoável. Não dá para perder a conexão com a realidade, porque às vezes a impressão que dá é que a gente vive num mundo invertido. Ia bem o Brasil em relação à China, vou reforçar aqui, com uma promessa, pelo menos, de retorno de investimentos na casa do bilhão, melou tudo porque pediu a palavra num momento inoportuno para dizer abobrinha. Registrando aqui a participação do Sérgio Brugnolo, também do Alisson Moralski, mensagem da Rosana de Curitiba.